Senhor Jesus. E aí, gente, eu fico assim, o Davi era muito inteligente, né? Gente. Quem serve a Deus é inteligente. Vamos fazer canções para Deus? Aqui no capítulo 20, né? Deixa o seu like, o seu comentário. Escreva algo bem bonito para Deus aí. Escreve. Deus é lindo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Você começa a ficar assim, é muito gostoso. Então deixa nos comentários aí. Davi aqui ele faz uma oração pelo rei na guerra. Eu quero lembrar para vocês que naquela época era conquista física. Hoje na nova aliança é no mundo espiritual. Nós temos que levar para o mundo espiritual. E aqui, oração pelo rei na guerra. Salmo de Davi para o cantor Mó. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó proteja. Jacó, nós sabemos que quando ele lutou lá para Deus abençoar, né? Dê a sua bênção para depois subir, o nome dele, Deus colocou o nome dele de Israel, que significa príncipe de Deus. E o Senhor fez uma grande nação, que é a nação israelita. Que Deus abençoe os nossos manos lá em nome de Jesus, né? Eles também têm que confessar Jesus. Judeu ortodoxo precisa crer que Jesus existe, tá? Que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Eles rejeitaram Jesus, nós não rejeitamos não, né, gente? Jesus é maravilhoso. E ele fala assim: envia-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembra-te de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as suas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, ó Rei, quando clamamos. Aleluia. Esse é o Salmo 20, né? É super famoso, super comentado esse versículo aqui. Uns confiam em carro, outros confiam em cavalos. Aí fala assim, eu confio no Senhor, né? E nós confiamos. E muitos se encurvam. Gente, Deus não mandou curvar diante de ninguém, não. Deus não mandou santificar ninguém para ser santo, não. Né? Para com isso, gente. O que mais abomina a Deus o que mais o ser humano faz. Pega uma madeira, transforma ela dá uma forma para ela e depois se curva diante dela. Se curva. Não, gente. Tem lugares aí que o homem é adorado. Antigamente os reis eram adorados. Eles se consideravam deuses. E hoje existem lugares que nós sabemos, né? Existem países que se achar, se vocês entrarem na casa, né? Existe um país que se chegar lá, não pode ter Bíblia. As Bíblias, eles mandam tirar todas. Tem que ter a imagem do líder político de lá, ou então da família dele. Se não tiver, eles matam. Não pode ler Bíblia de jeito nenhum. E nós aqui no Brasil podemos ler Bíblia. Você pode ler a palavra de Deus. Você pode. E esse capítulo que fala, a oração desse rei aqui, que ele estava em guerra, né? E aí ele estava, aqui no Salmo 20, ele fala: o Senhor te ouça no dia da angústia e o nome do Deus de Jacó te proteja. É o nosso Deus. Que Deus possa proteger você em Cristo Jesus. Eu quero lembrar para você que a angústia, depressão, vontade de suicidar, essas coisas, a nossa luta não é contra carne e sangue. Antigamente, lá no passado, Davi, ele foi obrigado a lutar
conquistando as terras e tudo, foram muitas conquistas, porque a terra era deles, a terra era prometida pelo Senhor, e até hoje tem essa confusão de briga, porque eles falam, os povos pagãos não aceitam, mas a nossa luta é no mundo espiritual pela nova aliança. Jesus é a nova aliança. Então, é melhor levar para o mundo espiritual. Gente, até no casamento, até no você tá lá, você tá querendo provar algo pro seu esposo, ore primeiro, gente. A gente não deve medir força com ninguém, orar, esperar a tempestade passar. Você está sem saber como corrigir o seu filho? Peça a direção do Senhor. Quantas vezes eu ajoelhei no quarto do meu filho e pedi a Deus para me mostrar como é que eu ia agir com meu filho? Sabe? Então, gente, a nossa luta é no mundo espiritual. É no mundo espiritual, tá? E aqui no Salmo 20, do 1 ao 9, a angústia, esse salmo pode ter sido uma típica oração congregacional usada durante o oferecimento de sacrifício antes da partida para a guerra. E quando fala assim no verso 1 do Salmo 20, o Deus de Jacó refere-se ao fato de Deus ter livrado Jacó em tempos de angústia, porque realmente Deus livrou Jacó em tempo de angústia. Vocês lembram da história de Jacó, né? Jacó foi aquele lá que pegou lá a bênção, foi abençoado, teve que fugir, ficou 20 anos sem conversar com o irmão, Esaú ficou com raiva dele. Todo mundo sabe a história, né? E agora ele fala aqui no verso 6, agora sei, é uma declaração de fé que crê que a oração é ouvida. Então ele sabe que Deus ouve as nossas orações. Eu falo muito assim, Deus ouve as nossas orações, mas o futuro pertence a Deus. E Deus sabe qual é a resposta exata para nós, gente. Porque talvez eu estou aqui presente. O futuro pertence a Deus. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a 1 minuto. Mas Deus sabe o futuro. Satanás não sabe, não. Satanás, para perturbar o ser humano, ele trabalha com o passado da pessoa. Ele não trabalha com o futuro, porque quem conhece o nosso futuro é Deus. Quem conhece o nosso futuro é Deus. E aqui, gente, ele fala assim, agora sei, né? É uma declaração de fé que crê que a oração é ouvida. E um dos versículos mais conhecidos, que as pessoas mais comentam, é o que está no verso 7. As nações mais desenvolvidas daquela época usavam carruagens, né? E cavalos nas guerras, ao passo que os israelitas não tinham. Eles tinham um arsenal mais primitivo. Eles não tinham um cavalo. E Deus falou com ele, falou quando foi ungido o rei de Israel, falou, não tenha cavalos, porque o povo pagão confiava em cavalos, mas eles não obedeceram. Saul teve cavalo, Salomão teve cavalo, Davi teve cavalo, mas aqui o povo pagão, né, confiava na força do cavalo e nos carros. As nações, né, elas usavam carros e cavalos, mas o povo do Senhor não. Eles eram mais primitivos, mas porque eles tinham total confiança no Senhor para a vitória, né, eles ganhavam todas as guerras. Mas mais tarde, Salomão adquiriu um número de carros e cavalos. E ele errou feio aí. Salomão errou feio aí. Porque não era para ele fazer isso. O que era contrário. Deus não queria. Deus falou, não adquiram cavalos. Rauan, Deus abençoe. Beijo, beijo, beijo. Então, lá em Romanos, vou estar dando uma lida em Romanos aqui, só para encerrar esse capítulo 20 aqui, tá? Em Romanos, deixa eu ver, Romanos quanto? Romanos 10, 25, 26 a 29. Romanos 10, 26 a 29. Está falando assim, 10? É 10? Estranho, deixa eu ver. Deixa eu confirmar de novo. Romanos
De- Primeiro Reis. Eu tô lá em Romanos. Bem que eu tô vendo que não tá aparecendo aqui. Eu vou lá em Primeiro Reis rapidinho, tá? Primeiro Reis. Primeiro Reis 10. 10, 25, 26 a 29. Olha o que tá escrito aí, ó. E tiraram as colunas que estavam na casa de Baal e as queimaram. Também quebraram a própria coluna de Baal e derribaram a casa de Baal e transformaram em latrinas até o dia de hoje. Tem nada a ver. Bem que eu tô vendo que tem nada a ver. Primeiro Reis. Desculpa aí, gente. Agora vai. É porque tem o primeiro livro de Reis e o segundo livro de Reis. Tá? Eu tô assim, a gente, na hora que a gente vê que não tá batendo, é porque tá errado. Aqui, ó. Primeiro Reis. 26 a 29. Tá falando assim. Também, olha bem, Deus não queria que Salomão fizesse isso, tá? Também ajuntou Salomão, que Salomão foi o rei mais rico da terra, né? E o que ele fez? Salomão ajuntou carros e cavaleiros, tinha 1.400 carros e 12.000 cavalarianos, deve ser os homens, né? Que distribuiu as cidades para os carros e junto ao rei em Jerusalém. Fez também o rei em Jerusalém que houvesse prata como pedras e cedros em abundância, como sicômoros que estão nas planícies. Os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Cilícia, e comerciantes do rei os recebiam da Cilícia por certo preço. E ele importava. E Deus falou que não era para os reis terem cavalos. Nós não podemos confiar no telhado da nossa casa, confiar em homens. Nós não podemos confiar. Fulano de tal agora muda o Brasil. Não. Nós temos que torcer para dar certo, mas nós temos que orar. A nossa confiança tem que estar depositada em Deus. Amém? Esse é o capítulo 20. Nós não devemos confiar em homens, mas nós devemos confiar em Deus. Quando o homem acerta alguma coisa, vira até idolatria. Vamos tomar cuidado. Em nome de Jesus, esse é o capítulo 20. Leia a Bíblia e deixe os comentários.